Ó, o pessoal vai dar uma olhada aqui, né? Vai dar uma olhada na parte de função, quanto à sua classificação, né? Sobrejetora, injetora, né? E bijetora, né? E aí eu vou falar também de função par e função ímpar. Veja, uma função sobrejetora, a gente pensando primeiramente com relação aos conjuntos, e depois a gente olha para os gráficos, a gente tem o que é uma função sobrejetora, vai ser aquela função, então imagina o seguinte, ó, 1, 2, 3, aqui tem um elemento A. Então, de onde partem as flechas, que a gente chama de domínio, não é isso? Então, de onde partem as flechas, a gente teria ele associado a elementos do contradomínio, não é isso? Então, domínio relaciona com contradomínio. O que é que a gente tem que entender para ser uma função sobrejetora? Não pode sobrar elemento. Não pode sobrar elemento aonde? No contradomínio. Se você quiser aprofundar mais, você pode pensar ainda assim, né? Não se prende muito a isso. Vou falar, mas é um conceito um pouco mais técnico, mas não vai atrapalhar, né? É como se o contradomínio fosse igual à sua imagem, certo? Então, não vai ser importante a descrição, mas se você quiser aprofundar, você pode fazer a descrição, sim, da situação. O que é que você vai pensar, então, na situação? Não pode sobrar elementos. Se não pode sobrar elementos, quando a gente for associando aqui, ó, o que é que a gente vai ter que perceber? Todos os elementos do contradomínio têm uma seta para eles. Então, o que é que vai acontecer? Essa é a característica de uma função sobrejetora. Não pode, ó, sobre, você vai lembrar de sobrar. Não pode sobrar elementos. Não pode sobrar. Beleza? Então, se não pode sobrar elementos, ela é uma função sobrejetora. Beleza? E uma função injetora? Veja, uma função injetora eu costumo dizer que é um relacionamento monogâmico, né? Como assim, professor? Imagina aqui, ó, 1, 2, certo? E aqui tem A, B e C. Cada elemento do domínio, eita, tem aqui C, mas estava pensando em conjunto, aqui é D, né? Desculpa. Aqui é o domínio e aqui é o contradomínio. Cada elemento do domínio vai ter apenas um elemento do contradomínio. Então, o A só pode ficar com A. Beleza? O A não pode ficar com outro elemento do contradomínio. Então, é quase que um relacionamento monogâmico. Beleza? Então, o 2, quando a gente for associar, ele só pode também ter um elemento. Então, a função injetora é aquela que relaciona cada elemento do domínio, tem apenas um elemento do contradomínio. Beleza? E aí, veja, aqui sobrou elemento, né? Tem problema? Veja, não tem problema. Ela só não vai poder ser sobreinjetora. Mas para ser injetora, vamos preocupar apenas com a seta. Se cada elemento está associado com apenas um da outra, tá bom? E por último, a gente tem uma função bijetora, beleza? Então a função bijetora, ela é uma função que vai unir as duas informações, né? Então imagina aqui, ó, 1, 2, e aqui tem A e B. Então o A, 1 se associou com A e o 2 com B. Domínio e contradomínio. Quando a gente fosse interpretar, não sobrou elementos, né? Então, se não sobrou elementos, beleza, pode ser sobrejetora. E cada elemento do domínio não tem um único elemento do contradomínio, né? Então, feito aqui, ó, na primeira situação, o 1 ficou com A, o 2 também ficou com A, e o 3 também ficou com A. Então, o que é que a gente pode dizer? Aqui não poderia ser injetora, né? Porque o 1, o 2 e o 3 se associaram todos ao mesmo elemento. Então, cada um não ficou com o seu, beleza? E aqui, a gente vê que cada um está com o seu. O 2 está com B, o 1 está com A. Então, cada um com o seu. Então, ela tem sua parte injetora também. Então, ela vai unir os dois elementos. Não vai nem sobrar e cada um tem o seu. Beleza? Tem uma situação ainda, que é quando você não se encaixa em nenhuma dessas três classificações. Imagina aqui, ó, 1, 2 e 3, e você vai ter o A, B, certo? Vou botar só A, B mesmo. Deixa eu fazer aqui. Então, vou colocar aqui o A e aqui o B. Imagina que todos os elementos
se associaram com A. Então, ela não pode ser o quê? Injetora, não é isso? E não sobrou elementos. Então, não sobrou elemento A e cada um se associa com 3. Né? Então, tanto 1 quanto 2 quanto 3 se associaram com o A. Então, ela não pode ser sobrejetora ou injetora. Se sobrou elementos, não pode ser sobrejetora. Então, se ela não se encaixa em nenhum dos dois grupos, ela não é nada. Ela não é nenhum, nem outra. Beleza? Deixa eu fazer o seguinte com vocês. Ó, tem uma questão aqui que eu queria que a gente desse uma olhada. Vê, durante uma pesquisa, deixa eu dar um zoom aqui. Diz que durante uma pesquisa sobre operadores de telefonia, uma pessoa percebeu que as operadoras A, B e C têm as melhores coberturas da região. Assim, para representar os valores em real que cada operadora pode ter por número telefônico, o gráfico... Então, tem funções A, B e C. A função A da operadora A B da operadora B e C da operadora C. Então, veja, ele quer saber se ela, só nessa parte de 0 a 60 e de 0 a 50, nesse intervalo só. Então, só vou olhar nessa parte. Para x, só de 0 até 60. E para o contradomínio, aqui é de 0 a 50. Quais são as suas classificações? Veja, então imagina aqui com a gente. Se eu fui daqui do 0, né, para cá, o que a gente está conseguindo interpretar? Nessa parte, cada um de x tem um único y, não é isso? Então, beleza. Então, até aqui, ela seria o quê? Até aqui ela pode ser injetora, né? Então, cada um foi se associando apenas com um. Só que aqui, quando você for ver que nesse ponto, com 40, por exemplo, ele vai ter 50. E nesse ponto que é 50, também é 50. E nesse ponto que é 60, também é 50. Então, o que a gente vai pensar? É como se fosse assim, ó, 40, 50 e 60. Todos ficaram associados aos 50. Então, feito a gente tinha conversado, teve mais de um elemento do domínio de x que está com um y. Então, tem três valores, tem mais valores, né? Mas diga assim, teve esses três que a gente olhou, eles têm o mesmo valor para y. Então, não pode ser injetora, beleza? Porque vai ter mais do que um elemento associado ao mesmo y. Então, tem x, tem alguns valores para x que tem o mesmo y, beleza? Então, não pode ser injetora. Aí, por que ela vai ser sobrejetora? Não vai sobrar nenhum elemento, ó, então, todos os valores de y, ó, você vai ver, todos os valores de y foram preenchidos. E todos os valores de x também foram preenchidos. Então, ela não sobrou elementos. Então, ela é sobrejetora. Posso tirar a letra A e B, tá certo? E essa letra B? A gente tinha discutido, né? Então, o 10 tem o próprio dele, o 20 vai ter o próprio dele. Então, isso daqui vai ser a característica de uma função injetora, né? Só que qual é o detalhe além disso? Beleza, ela é uma função injetora, porque cada elemento de x tem o seu y. Nenhum vai repetir, né? Nenhum valor de x vai ter o mesmo y. Então, cada um tem o seu. Só que, se você olhar para x, todos os valores de x são preenchidos, né? E todos os valores de y também são preenchidos, participam todos da reta, né? Então, a gente pode dizer que essa função, ela seria bijetora, porque nem sobrou e nem teve mais de um elemento se associando, né? Então, cada um tinha o seu. Então, ela é bijetora. Ela não pode ser a letra E, que é sobrejetora. Beleza? Porque nem sobra e cada elemento se associa apenas a um. Beleza? E para essa última? Ó, essa última, se você notar, cada elemento vai ter o seu, né? Não é isso? Só que veja, quando a gente fosse analisar os valores que tem para y, ó, então y estaria aqui, para reta, né? Então, na reta, todos esses participariam até o 25. Então, do 0 ao 25, todos os valores de y participam. Mas se você olhar, não tem que chegar até os 50, então a reta não toca na parte até os 50. Então, sobraram elementos.
Se sobraram elementos, ela não pode ser sobrejetora, mas ela pode ser injetora porque cada elemento se associa apenas a um. Então, essa seria injetora. Então, gabarito na letra D de dado. Sobrejetora, a primeira, a segunda, bijetora, e a última, injetora, certo? Aí, veja, a gente tem aquela ideia de função par e função ímpar, né? Imagina o seguinte agora, deixa eu escrever aqui mais embaixo. Uma função par, bem tranquilinho, ó, não vai ser o assunto mais importante que a gente vai ver, né? Mas imagina o seguinte, f de x tem que ser igual ao f de menos x. O que ele está dizendo com isso? Se o seu f for 1, então você está dizendo, quando x é 1, ele vai ter um valor para y. Então, quando o seu f for o oposto disso, que é menos 1, então quando o seu x for menos 1, ele tem que ter o mesmo valor para y. Então, se o seu y for 2 aqui, tem que ser 2 aqui. Uma situação bastante comum que a gente pode ver num gráfico seria isso aqui, ó. Então, sei lá, se eu escolhesse esse ponto aqui como 1, ele vai ter aqui, ó, 10. Não vou botar 10 não, vou botar 2, né, que eu tinha usado o exemplo ali. Então, aqui deu 2. Então, nessa parte da sua função, quando x é 1, vale 2. E quando x for menos 1, né, também vai ser 2. Então, isso é uma função que a gente chama de uma função par. E quando ela vai ser uma função ímpar? Então, uma função ímpar vai ser a descrição mais algébrica dela. É quando você faz isso daqui, ó. Você pode pensar assim, né, para ficar mais fácil. Beleza? Então, peraí, deixa eu apagar. Peraí, deixa eu fazer assim. Porque essa descrição, se eu não me engano, que ele faz, vocês podem ver provavelmente assim. Se eu não me engano, vocês vão ver assim, tá? Mas qual é o intuito dela? Se você pegar um valor para x, feito a gente estava escrevendo menos 1, certo? Então ela vai ter um valor, por exemplo, de 2. Se você pegar um valor para x, que ele agora é 1, o y dele tem que ser o oposto, tem que ser menos 2. Então, a função par é uma função que, independente do valor que você tem ou ser no oposto dele, né, então 1 e menos 1, vai ter que ter o mesmo y. E uma função ímpar são só os opostos. Então, se você achar um valor que é menos 1 e 2, quando você fosse ver o oposto dele, tem que ser o oposto de y também. Então, é como se fosse assim, ó. Então, se eu escolher aqui 1.1 e 1.2. Aqui, se eu fosse escolher, se fosse menos 1, para ser ímpar tem que ser menos 2. Então, são os opostos, ó, 1 e 2, e menos 1 e menos 2. Beleza? Então, isso é uma função ímpar. Tranquilo?